O ar daquela mansão é tão pesado quanto o ouro que a reveste. Cada passo que dou no mármore frio é um eco do meu segredo pulsando. Uma bomba relógio que eu sei que explodirá a qualquer momento. E a contagem regressiva está no olhar penetrante do patrão Arthur Valmont. Ele é o leão nesta jaula dourada. E eu sou apenas o rato que acidentalmente roubou um pedaço precioso do seu reino. A continuidade da linhagem Valmont. Meu ventre carrega o herdeiro, o filho de Lucas, e a cada manhã sinto o peso da desgraça que isso representa para esta família de prestígio milenar. Tentei esconder, usei aventais mais largos, evitei as tarefas que exigiam esforço físico, mas o olhar do patrão não falha. Ele percebe a náusea sutil, a recusa em comer certos alimentos, a mudança quase imperceptível na minha postura, um instinto de proteção que se tornou incontrolável. Eu o observo através da névoa de medo. O patrão, com sua barba impecável e seus olhos de gelo, lendo o jornal de finanças, alheio à tempestade que se forma sob seu próprio teto, mas que ao mesmo tempo sente a pressão no ambiente. Ele é o magnata que construiu seu império sobre a disciplina e a aparência. Se a verdade vier à tona, ele não hesitará em me destruir, me varrer para fora da história da família como poeira inconveniente. Eu me pergunto, 1000 vezes por dia, se Lucas realmente vale este risco monumental, se o amor proibido que vivemos em noites roubadas na ala oeste justificará a ruína que se aproxima. Este é um drama de classes onde o meu útero se tornou o campo de batalha. E eu, Sofia, sou apenas a empregada com um segredo bilionário. A respiração falha. O medo é um nó na garganta. E o único conforto é o pequeno ser que cresce e me força a ser forte, a enfrentar o império de mármore e dinheiro, que logo saberá da minha existência e da existência do bebê. O silêncio é o meu inimigo. E a campainha da sala do patrão, que pode tocar a qualquer momento, é a minha sentença de morte social. A rotina da faxina, geralmente um refúgio tedioso e seguro, tornou-se o meu maior pesadelo, pois o patrão Arthur Valmont, o homem cuja percepção é tão afiada quanto uma lâmina de barbear, começou a investigar. Ele não confia em coincidências, e a sua mente de estrategista financeiro só aceita fatos concretos. Seus passos pela mansão, antes majestosos e distantes, agora parecem rondar, seus olhos azuis seguindo cada movimento meu, calculando a curva do meu corpo sob o tecido grosso do uniforme. Ele sabe que algo está errado, mas ainda não consegue nomear o desastre que se aproxima. Nesta manhã, enquanto eu polia a moldura de prata de sua foto com a falecida esposa, no quarto principal, senti o peso do seu olhar nas minhas costas. Foi neste momento, enquanto limpava uma pilha de livros raros na sua biblioteca pessoal, o santuário de segredos e poder da família, que encontrei o primeiro indício de que ele estava ativamente buscando a verdade. Não era um ultrassom, nem uma carta de amor, mas algo muito mais sutil e assustador. O patrão estava lendo documentos antigos sobre a sucessão e as cláusulas de moralidade dos contratos de trabalho. A sua pesquisa sobre a quebra de contrato e o destino dos filhos ilegítimos dentro da dinastia Valmont era clara, fria e cirúrgica. Ele estava se preparando legalmente para o que ele temia que fosse verdade, antes mesmo de ter a prova final. Esse conhecimento me congelou o sangue. Saber que ele não estava apenas desconfiado, mas sim planejando uma estratégia de defesa para proteger o nome Valmont da mancha do meu filho, transformou meu medo em pânico desesperado. Eu me tornei um problema de gestão de crises para o CEO. A cada dia, ele aumentava a pressão, fazia perguntas capciosas sobre meu estado de saúde, oferecia licenças inesperadas que eu sabia que eram armadilhas para me tirar de vista e me forçar a revelar a verdade. O patrão Arthur Valmont, o magnata que comanda indústrias inteiras com um simples telefonema, agora focava toda a sua inteligência em desvendar o segredo da empregada grávida. O encontro visual repentino, quando ele entrou na biblioteca e me viu lendo o título de um desses documentos, foi o ponto de inflexão. A caça havia começado abertamente, e eu era a presa. Eu respirei fundo, meu coração batendo tão forte, que pensei que ele poderia ouvir o ritmo acelerado debaixo do meu peito. Um ritmo que soava como a contagem regressiva para a destruição.
O patrão não precisou de um detetive. Ele precisou apenas de uma falha humana, um erro meu de julgamento. E meu erro foi confiar que a discrição da minha gaveta trancada no alojamento dos funcionários era suficiente para deter a curiosidade e o poder investigativo de um bilionário. Eu havia guardado a única cópia do meu último ultrassom, uma pequena e inocente foto, que era o mapa do meu futuro e a prova do crime de Lucas. E foi lá que ele a encontrou. A narração da descoberta, contada por um dos seguranças de elite, detalhou a frieza calculista do patrão Arthur. Ele não arrombou a gaveta. Ele esperou o momento exato em que eu estaria fora da mansão para uma compra rápida, e com uma chave mestra obtida sob coação de um supervisor de limpeza, abriu o armário. Quando ele viu aquela imagem borrada e preciosa, a confirmação científica de que seu neto existia e estava sendo gerado pela funcionária número 35, o universo Valmont tremeu. Naquele momento, ele não viu apenas a empregada. Ele viu a ameaça à sua reputação, o risco à fusão de negócios que Lucas estava prestes a selar com uma família tradicional europeia. Mas, acima de tudo, ele viu o sangue do seu sangue. A emoção que atingiu o patrão não foi a raiva imediata, mas sim o choque avassalador. O choque de ver sua linhagem, tão cuidadosamente planejada e segregada por classe social, ser subvertida por um romance de alcova. O silêncio no escritório, após a leitura do nome da clínica e a data provável do parto, foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. O ultrassom se tornou um pergaminho sagrado de condenação e, ao mesmo tempo, de inesperada esperança. Arthur Valmont, o magnata que tinha tudo sob controle, percebeu que a vida, em sua forma mais simples e biológica, era o único ativo que ele não podia comprar, manipular ou esconder. Ele pegou o telefone, sua mão tremendo ligeiramente, e ordenou, com uma voz que mal podia ser reconhecida, que Lucas voltasse imediatamente para a mansão, interrompendo sua reunião de negócios de milhões de dólares, e que Sofia fosse convocada ao seu escritório principal. O palco estava montado para o confronto final, e o ultrassom era a peça central do julgamento. A partir daquele momento, a mansão Valmont não seria mais um lar, mas um tribunal de alta potência. O início do julgamento e a convocação. A atmosfera estava saturada de ozônio e poder, como antes de uma grande tempestade elétrica. Quando fui convocada ao escritório, sob o pretexto de uma questão administrativa urgente, eu soube que o teatro havia acabado e a cortina havia se aberto para o ato final. A maneira como a porta se fechou atrás de mim, com um baque seco e definitivo, selou meu destino. O patrão Arthur Valmont estava sentado em sua cadeira de couro maciço, parecendo menos um CEO e mais um juiz supremo. O ultrassom estava lá, exposto, como uma bandeira de rendição ou de guerra, eu ainda não conseguia discernir. Meus olhos se fixaram no pequeno quadrado de papel que representava tudo o que eu tinha de mais precioso e tudo o que eu temia. Antes que eu pudesse respirar fundo, a porta se abriu novamente e Lucas entrou, o herdeiro, o pai do meu filho, visivelmente irritado pela interrupção abrupta de sua vida de negócios e prazer. Sua postura era de superioridade, mal notando minha presença no canto, até que seus olhos, finalmente, pousaram no papel sobre a mesa. A confusão em Lucas rapidamente se transformou em terror e negação. Uma reação covarde que só reforçou a minha determinação silenciosa. O patrão Arthur não gritou, não ameaçou. Ele apenas apontou para o papel com uma caneta de ouro e pronunciou apenas 3 palavras, com uma voz baixa e controlada que era mais aterrorizante do que qualquer explosão. Expliquem isso. Agora. O olhar do patrão varria a sala, indo de mim, a humilde empregada que ousou sonhar alto, para seu filho, o herdeiro que havia traído a confiança da linhagem. Lucas tentou argumentar, falar de coincidências, de erros de laboratório, sua voz cheia da arrogância de quem pensa que o dinheiro pode apagar a verdade biológica. Mas o patrão o cortou com um gesto imperioso, exigindo que eu falasse. O momento era meu. Eu estava diante do homem mais poderoso que já conheci, com meu futuro e o futuro do meu filho pendurados por um fio. A verdade era a única arma que me restava.
O silêncio era esmagador, e a pressão forçava a revelação. Respirei fundo, sentindo o peso da história e da injustiça de classe sobre meus ombros. Não era apenas sobre mim. Era sobre cada mulher que foi silenciada pelo poder e pela hierarquia. Olhei para o patrão Arthur, depois para Lucas, que se encolhia em negação, e declarei a verdade não como um pedido de desculpas, mas como um fato inegável. Sim, patrão Arthur, eu estou grávida, e o filho é de Lucas. A confirmação explodiu na sala como um tiro, e o efeito em Lucas foi imediato e devastador. Seu rosto perdeu toda a cor. A arrogância sumiu, substituída por um pânico primário. Ele se levantou abruptamente, tentando me silenciar, me acusando de oportunismo e conspiração, despejando a culpa sobre mim com a ferocidade de quem tenta salvar sua vida social. Você sabia que isso era um risco. Você está tentando me chantagear, usando meu nome para sair da sua miséria, gritava ele, a voz embargada pela traição de seu próprio corpo e sua própria imprudência. O patrão Arthur, por sua vez, permaneceu em silêncio mortal, a reação que mais me aterrorizava. Ele processava o golpe. Seus olhos esquadrinhavam Lucas com um misto de decepção e raiva fria, uma avaliação brutal do fracasso de seu herdeiro. Para Arthur, o problema não era o filho ser da empregada, mas sim a incompetência de Lucas em lidar com as consequências e a quebra de sua disciplina. O patrão levantou a mão, um gesto que silenciou Lucas instantaneamente, e virou-se para mim. Ele não me repreendeu, não me chamou de aproveitadora. Ele me fez uma única pergunta, a essência de sua mentalidade de negócios. Por que você escondeu isso por tanto tempo? O que você esperava ganhar com o silêncio? Eu respondi com a honestidade crua da minha situação. Eu esperava proteger meu filho da sua fúria, patrão, e proteger Lucas da desgraça que ele não teve coragem de assumir. A resposta calou os dois homens. A empregada, a vítima da hierarquia, acabava de demonstrar mais coragem e responsabilidade que o próprio herdeiro. A revelação estava completa. Agora restava a sentença. Esperávamos a explosão. Esperávamos a demissão imediata, o cheque gordo para o silêncio e a ameaça de exílio. Mas o patrão Arthur Valmont não é um homem previsível. Ele é um estrategista. O choque que dominou a sala não foi o da raiva, mas sim o de uma revelação pragmática. Ele se levantou de sua poltrona, sua estatura imponente dominando o ambiente, e caminhou lentamente até a mesa. Seus olhos se detiveram no ultrassom, e ele fez algo que ninguém esperava. Ele tocou a foto com a ponta do dedo, um gesto quase terno, mas carregado de possessividade. Esta criança, ele declarou, e sua voz era um trovão rouco, é um Valmont, independentemente da mãe. Lucas protestou, horrorizado com a ideia de ter seu filho reconhecido publicamente com a empregada. Pai, a sociedade e o casamento com a família Dubois? O patrão Arthur nem sequer olhou para o filho. Ele encarou Sofia, e a decisão que saiu de seus lábios transformou a vida dela e o futuro da dinastia. Ele não a demitiu. Pelo contrário. Sofia, ele começou, a empregada, que esperava ser atirada à rua, foi confrontada com a oferta de um novo status. A partir de hoje, você não é mais a empregada. Você está sob a proteção desta casa. Você se mudará para a ala de hóspedes principal, terá acompanhamento médico particular e segurança 24 horas por dia. Este bebê é a única garantia do futuro da minha linhagem que Lucas foi capaz de me dar, e eu não permitirei que ele nasça em segredo ou na pobreza. A reação de choque foi geral. Lucas estava furioso pela anulação de seu casamento arranjado e pela elevação de Sofia. Eu, Sofia, estava paralisada. A mão que estava prestes a me esmagar, agora estava me erguendo. O patrão Arthur não agia por bondade, mas por um cálculo frio. Garantir que seu neto nascesse sob o nome Valmont, mesmo que isso significasse quebrar todas as regras sociais que ele havia defendido a vida toda. A prioridade era o sangue, o herdeiro, e eu era o veículo que ele agora protegeria ferozmente. O choque da sua reação revelou a verdadeira natureza do patrão. Um homem que valoriza o legado acima de qualquer prestígio social ou moralidade. Lucas explodiu em uma fúria de privilégio ferido.
A ideia de que seu pai estava rasgando o manual da alta sociedade, sacrificando um casamento estratégico de bilhões para legitimar um filho com a empregada, era um insulto insuportável ao seu status. O senhor está arruinando meu nome, está me forçando a assumir uma responsabilidade que nunca planejei, gritava Lucas, sua voz ecoando a arrogância de quem sempre teve a opção de descartar suas amantes. Ele tentava fazer Arthur enxergar a vergonha. O que diria a mídia? O que pensariam os investidores? Ele tentava apelar para a vaidade do pai, mas o patrão Arthur estava irredutível. Aquele homem de negócios implacável havia tomado uma decisão de sucessão, e o prestígio social era secundário à sobrevivência da linhagem. O patrão, com a calma de um general vitorioso, disse: Seu nome já estava arruinado pela sua falta de discrição e pela sua covardia em assumir seus erros. Esta criança é a única coisa que importa agora. A fusão com os Dubois está cancelada. Seu dever é apoiar Sofia e garantir a segurança deste neto. O choque era visível no rosto de Lucas. A sua noiva, a fortuna, o status que ele prezava, tudo estava sendo negociado por um ultrassom e a vontade imperial do patrão. Enquanto os dois homens se enfrentavam, eu, Sofia, percebi que meu papel havia mudado de vítima para peça central no tabuleiro de xadrez Valmont. Minha segurança estava garantida, mas o custo era alto. Eu agora estava presa a esta família. Meu filho se tornaria um ativo corporativo. E meu corpo, a fonte da sucessão, estava sob a vigilância constante do patrão. Lucas me olhou com ódio, a culpa recaindo sobre mim por sua desgraça. Aquele olhar me fez entender que o patrão Arthur podia ter me protegido do mundo exterior, mas ele não poderia me proteger da crueldade do próprio pai do meu filho, o herdeiro, que agora me via como sua cadeia e sua ruína. O drama apenas começava. E a mansão, antes o palco do meu serviço, agora era a minha prisão dourada. A transição foi abrupta e surreal. Uma reviravolta tão drástica que minha mente mal conseguia processar a nova realidade. Em menos de 24 horas, eu fui de zeladora de banheiros a ocupante de uma ala de hóspedes que valia mais do que toda a minha vida acumulada. Fui instalada em um quarto com vista para os jardins franceses, com seda nas cortinas e um guarda-roupa que estava sendo rapidamente preenchido com roupas de grife. Tudo sob as ordens estritas do patrão Arthur. Não era um ato de amor ou reparação. Era um contrato frio de proteção e posse. O patrão Arthur deixou claro o novo acordo. Minha segurança e a do bebê eram garantidas com luxo absoluto, mas minha liberdade havia sido totalmente confiscada. Eu não poderia sair da mansão sem a companhia de um segurança. Meu telefone era monitorado para evitar que a notícia vazasse para a imprensa antes do momento que o patrão decidisse, e eu estava proibida de ter qualquer contato com a minha família ou amigos, para evitar a contaminação social. O objetivo era me transformar em uma incubadora de elite, um ativo valioso que deveria ser mantido em perfeitas condições. A ironia da situação me atingiu. O mesmo uniforme de empregada que eu usava agora, enquanto uma nova funcionária me servia chá em porcelana fina, era o símbolo da minha antiga vida que havia sido brutalmente encerrada. Lucas me evitava, mas o patrão me visitava diariamente, não para conversar, mas para checar relatórios médicos e garantir que eu estava seguindo as diretrizes nutricionais mais caras do mundo. Ele não via a Sofia, ele via o futuro Valmont. Eu era o elo mais fraco da corrente, mas agora era também o mais importante. Este era o preço de carregar o sangue do herdeiro em um mundo de bilhões. Ser elevada socialmente, mas reduzida a um bem de propriedade. O peso do mármore e do ouro na ala de hóspedes parecia ainda mais opressor do que a simplicidade do alojamento dos funcionários. O choque do patrão havia se transformado em uma estratégia de contenção impecável, garantindo que o escândalo fosse gerenciado sob seu controle total, com vistas à legitimação total da criança e à exclusão total de qualquer risco para o seu império financeiro. A alta sociedade, essa teia de fofocas e dinheiro, começou a sentir os tremores do terremoto Valmont, mesmo sem saber a origem exata da crise. O cancelamento abrupto do casamento de Lucas com a herdeira Dubois foi o primeiro sinal de que algo de proporções cataclísmicas estava acontecendo na mansão. Os jornais noticiaram a crise de saúde de Lucas, o estresse corporativo do patrão Arthur, mas os murmúrios nos clubes de campo e nos eventos de gala eram bem mais sinistros.
O patrão Arthur, com sua maestria em gestão de crises, enfrentou o escândalo com uma fachada de serenidade implacável. Em reuniões de conselho, ele desmantelou calmamente as dúvidas dos acionistas, garantindo que a sucessão da empresa estava mais segura do que nunca, sem jamais mencionar o ventre da empregada. Ele controlava a narrativa pública com uma mão de ferro, espalhando boatos estratégicos que desviavam a atenção do meu isolamento e do meu novo status. O choque inicial havia sido internalizado e transformado em poder. Ele estava reescrevendo as regras da elite. O sangue prevalece sobre o prestígio. Ele estava disposto a suprimir o escândalo, mas se a imprensa chegasse perto demais, ele estava preparado para soltar a verdade em seus próprios termos, transformando a empregada grávida em uma mãe heróica que carregava o futuro da corporação. Enquanto isso, na mansão, o drama pessoal continuava. Lucas me tratava com desprezo e ressentimento, mas sob a vigilância do patrão, ele era forçado a manter as aparências, ocasionalmente perguntando sobre o bebê com uma frieza protocolar. Eu era a chave do seu futuro, mas também o espelho de seu fracasso. O mundo exterior estava em chamas com a especulação, mas eu estava presa em um luxo asséptico, esperando que o patrão Arthur decidisse quando e como a verdade seria revelada ao mundo. Minha vida era uma tese sobre as dinâmicas de poder. Em um império, a única coisa que importa é a linhagem, e a moralidade é apenas uma conveniência que pode ser descartada quando o destino da fortuna está em jogo. O tempo voou na prisão dourada. Minha barriga crescia, e com ela, a certeza de que eu jamais voltaria à minha vida simples. O patrão Arthur Valmont se aproximou de mim na varanda, onde eu observava o pôr do sol sobre a vastidão de sua propriedade. Ele não trouxe palavras de conforto, mas sim um pergaminho legal, um contrato formal, redigido pelos melhores advogados de Wall Street. Este documento não era um acordo de silêncio, era uma declaração de intenções. Ele garantia ao meu filho o nome Valmont, uma participação majoritária nos trusts familiares, e a mim, uma segurança financeira vitalícia e o direito de permanecer na mansão como a mãe do herdeiro, desde que eu aceitasse as cláusulas de convivência e a estrutura de poder que ele impunha. Era a aceitação final do choque, a transformação de um escândalo em uma estratégia de sucessão. "Assine, Sofia", disse ele com um tom de finalidade. "Este é o seu lugar. Você não é mais uma empregada. Você é a mãe do meu neto e a futura guardiã de 1/3 do meu legado, sob minha supervisão." Eu li o documento com atenção, a caneta de ouro em minhas mãos pesando como o futuro de gerações. O patrão Arthur não havia me dado o amor, nem a liberdade, mas havia me dado o poder de proteger meu filho da miséria e da negação de Lucas. Naquele momento, entendi que minha determinação era a única moeda que eu tinha. Eu não estava me rendendo. Estava aceitando a guerra em um novo campo de batalha. Assinei o contrato, selando meu destino como a empregada que se tornou a chave do Império Valmont. O patrão Arthur sorriu, um sorriso raro e complexo, que demonstrava satisfação pela estabilidade da sua linhagem. O choque havia passado. Agora restava a aceitação. O bebê Valmont estava seguro. Mas a nova vida de Sofia, a mãe do herdeiro, seria uma luta constante contra o luxo, o ressentimento de Lucas e a sombra dominadora do patrão. A história de amor e luta apenas começou, e agora ela se sentaria à mesa principal. O destino da fortuna Valmont estava literalmente em minhas mãos. Este é o começo da saga.